as coisas que são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então eu quero chamar a atenção de todos naquele momento onde Jesus fala, afasta de mim este cálice. Quer dizer, nós, hoje na ceia, nós temos aqui o pão representando o corpo de Jesus. Nós temos o cálice representando o sangue. E aí eu quero ponderar no seguinte sentido. Afasta de mim este cálice. Jesus falou, afirmou essa seguinte frase: afasta de mim este cálice. Agora eu quero trazer essa reflexão seguinte: será que Jesus não estava angustiado para falar afasta de mim este cálice? Será que ele não sentiu a tamanha opressão dos nossos pecados para ter falado daquilo, afasta de mim este cálice? Porque ele era homem, sentiu as nossas aflições. Passa para o próximo. Tem um versículo que está em João 16:33 que fala o seguinte: tenho fugido disso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que você acha que depois ele falou, Pai, mas seja feita a tua vontade? Porque ele sabia que ele seria de exemplo para muitos, se ele venceu o mundo. Aí eu te pergunto, às vezes você fala, meu Deus, mas eu não estou conseguindo, a minha aflição é muito grande. Parece que o que eu passo, ninguém nunca passou, parece que o meu problema é maior do que os outros. Mas Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, que se fez em forma de homem, falou que teve aflições, mas venceu o mundo, e nos deu um exemplo maior, falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós devemos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém. Quando você estiver passando por um problema, olhe para Jesus. Então, dentro dessa questão que eu falei, ele tomou o nosso cálice. Muitas pessoas pregam e falam, olha, quando você aceitar Jesus vai ser um mar de rosas, mas não é um mar de rosas. Jesus falou, o mundo terá aflições, mas tem de bom ânimo. Pode passar, veremos algumas aflições. As aflições do tempo presente. Primeira aflição que temos, de ordem natural. Nós vimos isso e é um dos aspectos que teríamos nos fins dos tempos. Então tem tsunamis, tantas questões, tantas queimadas, então aflições, uma desordem nunca vista na natureza, tantas tsunamis, como eu falei, tantos terremotos, temos visto isso, tantas pessoas morrendo em desastres aí, até mesmo no Brasil. Então é uma aflição que todos estão sujeitos a ter que acontecer. Pode passar. Aflições do tempo presente, a outra de ordem econômica. Tantas vezes nós ouvimos falar em inflação, e tantas vezes as pessoas têm dificuldades econômicas, financeiras. E isso não é mal só do Brasil, é do mundo todo. Né? Esses dias nós vemos aí sobre a questão da Grécia e outras questões do povo. Né? É uma questão mundial, são aflições de ordem econômica. Nós cristãos estamos supostos a passar por isso também. É um dos aspectos que estamos sujeitos também. Ok? Outra questão de ordem física. Nunca se falou tanto em depressão como nos últimos dias. Nunca se falou tanto em doenças psicossomáticas. Nunca se falou tanto em problemas e aflições. Muitas vezes nós perguntamos, mas o cristão passa por isso? Sim, passa. Salomão, que foi um homem muito sábio, em suas ponderações, ele falando ali, dando conselhos, ele já falava que nós estamos sujeitos ao mesmo que acontece para o ímpio e para o cristão. Mas qual que é a nossa diferença? É que nós sabemos a fonte do refrigério, a fonte do perdão, a fonte da graça, a fonte da libertação. E Jesus Cristo é essa fonte. Então, nós estamos, sim, supostos a tantos problemas, mas quando nós vamos na fonte verdadeira, aquele que, aonde nós vamos, ele coloca ali as suas asas para nos proteger, do que a fonte de segurança maior. Então, é um dos aspectos que nós estamos sujeitos. Pode passar. O pecado é outro, né? Ali que eu tenho ali, pecado zero, vivo lá o santificado da vida. Então, um aspecto muito grande, difícil para a pessoa que está dentro da igreja, para a pessoa que está nos caminhos do Senhor, buscando a santidade, é a luta contra o pecado. Porque a palavra diz, sede santos como eu sou santo. Então não é fácil você viver, levar uma vida em santidade, você levar uma vida buscando a palavra do Senhor, o preceito de Deus. Porque às vezes, como nós falamos, olhamos pelo Brasil, é um país onde a corrupção está enraizada. Então muitas vezes, até em furar uma filha, algumas coisinhas, nós temos prova disso. Então o pecado é algo que está
impregnado na sociedade. Então nós temos uma luta constante contra o pecado, contra a carne. Então é algo que também é uma aflição do cristão. É uma aflição ao qual passamos e devemos sempre buscar a Deus para estar solucionando, estar nos ajudando nesse sentido. Aí aqui entra, né? Tem uma passagem muito interessante que fala sobre eu vou descer à casa do oleiro. Por quê? Você pode olhar a soberania divina na vida do crente. É aí que entra a diferença de nós cristãos. É aí que entra a soberania divina de Jesus e de Deus na nossa vida. Como você está vendo, às vezes, quando você se dispõe a estar no mover, no agir de Deus, você pode perguntar: mas Senhor, eu não vejo uma saída, uma solução, parece que a minha vida está de lugar e não vai para lugar algum, está parada, mas Deus, Ele está agindo no seu caráter, agindo nas suas emoções, agindo no seu futuro. E quando você se entrega totalmente a Deus, mesmo sabendo que passa por aflições, passa por problemas, passa por dificuldades, Deus é ali, você se coloca na mão dele. E o processo, eu já tive a oportunidade, quando eu estava na escola, de ter aquela questão da argila. Então, ele coloca ali a argila e realmente vai trabalhando paulatinamente, devagarzinho, vai trabalhando ali até ficar um vaso bonito. Da mesma forma, nós, você pode falar, a própria palavra fala que nós somos feitos de barro. A própria palavra fala que nós somos feitos de pó. Mas o que é que Deus faz? Nos pega assim como este vaso e nos torna um precioso vaso para ser usado e ser sal e luz no mundo. Então, às vezes você, independentemente de estar passando por dificuldades, independentemente de estar passando por problemas, eu quero te dizer, seja um vaso na mão do Deus, se coloque à disposição, de Deus para trabalhar na sua vida. Amém, aleluia. Então, esse é um aspecto na vida do nosso cristão. Mesmo em meio às aflições, se colocar nas mãos do Senhor e Ele vai atuar nas nossas mãos. Aí eu coloco algo interessante que fala o seguinte: o crescimento e a paz nas aflições. Amém. Tudo coopera para o bem. A palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então ali eu tenho um martelo que significa as provações. Muitas vezes você vai passar por provações a qual você fala, só eu e Deus conheço. Só eu e Deus conheço as provações por quais tem passado. Ninguém conhece. Aflições você não pode contar para ninguém, mas Deus conhece. O Espírito Santo testifica com você. E ali, tenhamos ali um parafuso que não sofre tanto, porque o prego não bate nele. Aí ele fala, uau, prego, sua cabeça é golpeada demais. Muitas vezes as pessoas vão dizer, nossa, mas você está sofrendo tanto, por que você não desiste? Aí o prego pega e fala, toda vez que eu sou golpeado, vou mais fundo na madeira. E a madeira é o que? A fé, a perseverança. Então, cada vez que você é golpeado, cada vez que você passa por provações, Deus te fortalece mais. Aleluia. Deus te dá mais fé. Deus testifica com o seu espírito. Deus está contigo e Ele te dá mais crescimento, mais maturidade na fé. Você cresce mais e mais. Deus te abençoa. Amém. Então, daí, meus irmãos, de nós estarmos dispostos a, mesmo diante do mundo, onde temos tantas angústias, tantas aflições, nos relembrarmos de Jesus Cristo, que tomou nossos cálice. E quando nós fazemos esse gesto de ceiar, quando nós estamos aqui, nós podemos nos relembrar que Ele morreu por nós. Sofreu tanto, a ponto de ensuar sangue. Os estudiosos falam que Ele suou sangue. O que é suar sangue? É quando os poros de suor, os poros floridos entram em contato com as hemácias. É algo que apenas uma pessoa que está a risco ali de morrer mesmo, de tanta angústia, pode sofrer por nós. E esse foi Jesus Cristo. Então, quando você estiver passando por esse momento, lembre de Jesus. Pode passar. Aleluia! Para acabar, para finalizar, desfrutando a paz do Senhor. Só você que conhece a Jesus Cristo pode desfrutar essa paz. O mundo pode trazer tantas coisas, bebidas alcoólicas, que a bebida e drogas elas fazem? Elas entram no sistema nervoso e elas ali têm uma forma de infusão para que a pessoa tenha uma percepção alterada da realidade. Mas esse efeito passa, a tolerância aumenta e aí depois ela vem uma depressão profunda. No mundo, tantos jovens vão para lugares e depois entram em depressão. Ou seja, o mundo é ilusão, é um envoltório que parece bonito, mas que depois que acaba, vira tristeza, vira solidão. Mas Jesus tem a paz eterna, a paz que nunca acaba. A fonte que você bebe a água dele, e essa fonte é inesgotável. Pode passar dias, anos e meses. Jesus, Ele
está contigo. Ele é a fonte da vida. E quem beber não terá mais sede. Então ele fala, mesmo vivendo em mundo de aflições, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você tem tantos problemas, você está feliz e alegre. Muitos cristãos, para você, às vezes já pode ter ouvido isso. Porque cristão, quem é cheio do Espírito Santo, ele é alegre, pode estar passando por a prisão que for. Jesus Cristo é contigo, Jesus Cristo te dá paz. Pode vir a tempestade que for, Jesus Cristo te dá paz. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Então você que veio nessa noite, se coloca a sua vida na mão de Deus. Você não vai ter um mar de rosas, não. Mas no momento de aflição, quando você falar, ninguém me entende, Jesus te entende. Jesus está testificando, Ele vai te dar a vitória. Pode passar. Ok. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E antes, eu gostaria de saber se tem alguém que queira aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa noite.